Olá, turma! Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos estudar o conteúdo dos capítulos 6 e 7 do nosso caderno de estudos. No capítulo 6, falaremos sobre o orçamento de despesas gerais e no capítulo 7 será falado sobre o orçamento de caixa. As despesas gerais incidem sobre outros gastos na fabricação e comercialização dos produtos da empresa, além das despesas administrativas. Já vimos na aula anterior sobre o orçamento de vendas e sobre o orçamento de produção. As despesas gerais que veremos agora irão variar em relação a cada tipo de negócio, mas em todas as empresas é muito importante conhecer e saber calcular esse tipo de despesa. É importante que vocês estejam sempre revendo os conteúdos estudados anteriormente, porque muitas informações que estudaremos dependem do entendimento de itens que já foram vistos nas aulas anteriores e até mesmo em outras disciplinas do curso. O orçamento segue a hierarquia da empresa. Vimos na aula passada sobre os orçamentos de venda e produção. Se analisarmos a partir do ponto de vista de áreas de atuação dentro da empresa, vamos nos lembrar de que vendas e produção são departamentos. Então, quando pensamos em custos, é importante sempre lembrar que cada setor ou departamento irá possuir seus custos específicos de acordo com sua atuação. Mas no caso dos gastos gerais, essa situação irá mudar um pouco. Quando temos a representação através de um organograma, a análise dos gastos se torna mais fácil de ser realizada, identificando os setores e sintetizando os orçamentos. Já estudamos sobre o organograma na disciplina de Fundamentos da Administração. Vamos visualizar um exemplo. Aqui temos a representação de um organograma. Podemos perceber de forma clara a divisão das áreas da empresa em que temos a administração, a comercialização e a produção. Quando pensamos em identificar as despesas, a forma mais viável de se realizar isso é a partir dessas áreas. É necessário, então, identificar as menores áreas de responsabilidade com menor nível de decisão e grau de responsabilidade dentro do conceito de centro de custo ou centro de despesa. Nesse caso, cada área ou departamento terá o seu centro de custos ou despesas, onde serão lançados custos específicos de operação de cada uma. Depois de identificado que cada setor ou departamento possui suas despesas, podemos pensar em algumas despesas que são de consumo comum, ou seja, os gastos que são efetuados de uma só vez, mas o serviço atende a vários setores ou centro de custos. Um exemplo que pode ser citado para este caso são os gastos com conservação e limpeza dos edifícios. Essas são as despesas gerais. Cada despesa apresenta um valor que se origina de suas características próprias, sendo que a principal variação do seu valor ocorre em relação a alguma outra variável que está dentro ou fora da empresa e que se relaciona com a despesa. Essa reação é denominada comportamento das despesas. Cada despesa deve ser orçada segundo suas características comportamentais. A classificação tradicional para análise de comportamento dos gastos em relação a alguma atividade é a sua separação em custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. Nesse caso, as variáveis utilizadas são o volume de produção e de vendas ou o volume de atividades que direcionam os gastos. Iremos ver essas classificações no detalhe. Os custos fixos também podem ser chamados de custos de capacidade e medem os gastos necessários para a operacionalização da fábrica e da comercialização em determinado nível de capacidade de atuação, ou seja, até um ponto em que a quantidade produzida ou comercializada não influencia muito na variação dos gastos. Os custos fixos podem ainda ser classificados em custos fixos comprometidos e custos fixos discricionários.
sendo que os comprometidos são aqueles ligados intrinsecamente à utilização de um parque fabril ou comercial. São gastos para manter a fábrica ou as vendas em operação. Como exemplo, temos os aluguéis de imóveis operacionais e taxas de funcionamento. Já os custos fixos discricionários são gastos que são administrados e podem ser alterados dependendo da dotação orçamentária anual. Como exemplo, podemos citar as despesas com publicidade e propaganda. Falando agora dos custos variáveis, podemos pensar naqueles que possuem relação direta e proporcional com o volume de produção. No caso de uma unidade de fabricação, ou relação direta com o volume de vendas, no caso de serviços. Considerar um custo como variável significa dizer que quanto maior o volume vendido ou fabricado de unidades, esses custos serão maiores, e quanto menor o volume, os custos diminuirão de forma proporcional. Nesse caso, podemos citar como exemplo o custo de materiais para a fabricação. Temos ainda a diferenciação entre custos diretos e indiretos, que veremos a seguir. Por custos diretos, pode-se entender que são aqueles possíveis de serem identificados de forma objetiva e estão diretamente ligados a determinado produto. Devem ser perfeitamente mensuráveis, para que possam ser incluídos de forma direta no cálculo da produção. Em função da facilidade de associação com os produtos, os custos diretos não precisam ser submetidos a critérios de rateio para serem devidamente alocados aos departamentos ou centro de custos. Na grande maioria dos casos, os custos diretos são referentes a materiais de embalagem, matéria-prima, componentes de fabricação e mão de obra direta, que é aquela aplicada diretamente na fabricação ou acabamento de produtos, ou, se for o caso, na prestação de serviços. A tendência é a substituição em escala cada vez maior da mão de obra direta pelas máquinas e equipamentos. Além do salário dos funcionários, os custos diretos com mão de obra envolvem ainda encargos sociais e as provisões de férias e 13º salário. Por existirem diversas situações em que os custos incidem sobre uma operação e para facilitar a alocação de cada uma das despesas, ainda temos os custos semivariáveis e semifixos, sendo que os semivariáveis são aqueles que variam em proporção diversa da proporção da variação do volume de produção ou de vendas. Como exemplo, temos os gastos com materiais indiretos. Os custos semifixos são aqueles que contêm na sua formação de valor uma parcela fixa e outra que varia com as atividades. Como exemplo, temos os gastos de despesas com telefone, onde se paga um valor de assinatura e outro adicional conforme o consumo. Todas essas classificações facilitam o processo de análise de gastos, identificação de setores, como também o processo de sintetização dos orçamentos analíticos para os orçamentos setoriais ou divisionais, até o orçamento geral da empresa, sendo capazes de ajudar na departamentalização do custo, ou seja, na identificação de origem do custo de forma direta ou indireta, estabelecendo qual departamento pode ser identificado com o dono da origem de cada despesa. Cada tipo de atividade, seja ela de produção ou venda, terá uma classificação de gastos de forma diferente. Uma mesma despesa em determinada atividade ou empresa pode ter uma classificação e em outra, essa mesma despesa pode estar em outra classificação. Isso porque o tipo de atividade desenvolvida é um dos fatores que altera a classificação dos custos. Por isso, é necessário que cada atividade seja analisada na prática para que as despesas sejam corretamente classificadas. Além do tipo de atividade desenvolvida, outras variáveis também podem alterar a classificação das despesas, como o tamanho da empresa
e como se encontra a divisão de departamentos. De acordo com o porte, as empresas podem apresentar setores agrupados como administrativo, financeiro e setor de pessoal, assim como vimos no organograma no início dessa aula. Outras empresas menores, por exemplo, podem apresentar 1 ou 2 departamentos apenas para todas as atividades desenvolvidas. A localização geográfica da empresa é outro importante fator que influencia na classificação de suas despesas. Isso porque, dependendo da região de localização, alguns estados e municípios concedem incentivos tributários para aumentar a atividade econômica, o que reduz algumas despesas da empresa. A partir de todo o conteúdo que estudamos sobre despesas gerais, é possível entender que sua classificação é algo que deve ser feito a partir do conhecimento detalhado das atividades desenvolvidas. É importante conhecer também, além do processo produtivo, os materiais utilizados, as máquinas necessárias, a estrutura física em geral e os cargos envolvidos. Embora a classificação dessas empresas não seja feita de maneira padrão, podemos citar alguns exemplos de despesas gerais que veremos. O que temos aqui são alguns exemplos de despesas que podem ser classificadas como gerais. Primeiro, é importante destacar que essas despesas estão distribuídas em um período de tempo que demonstra que foi feita uma previsão ou orçamento de gastos, nesse caso, de um semestre. Todas as despesas, sendo elas gerais ou não, devem ser previstas ou orçadas. É o que temos visto desde a primeira aula dessa disciplina. Nisso consiste o orçamento. De acordo com o tempo e a realização real dessas despesas, os valores vão sendo transformados de previsão para realizado e depois formam um histórico que pode ser usado como base para a realização de outros orçamentos de períodos seguintes. Isso pode acontecer com períodos de semanas, meses ou ano, dependendo do tipo de produto ou serviço em questão, e também do tipo de despesa que se pretende orçar. Neste exemplo, temos algumas despesas que podem ser consideradas como gerais, sendo que nessa condição de geral, os custos podem ser fixos ou variáveis, e ainda diretos e indiretos. É possível perceber que o total dessas despesas não possui o mesmo valor em todos os meses. Isso ocorre justamente pela variabilidade de alguns custos demonstrados. Esse exemplo demonstra a previsão ou orçamento das despesas, por isso, são apresentados valores exatamente iguais em alguns meses. Na prática, alguns deles podem apresentar pequenas variações. Uma informação importante a ser lembrada é que existem atividades de algumas empresas que possuem despesas específicas. Por isso, essa lista que acabamos de apresentar nos fornece algumas despesas gerais, que são as mais comuns. Mas, ao realizar um orçamento desse tipo, todos os setores devem ser analisados, incluindo aqueles que não possuem atividades ligadas diretamente à produção, mas seus custos podem ser atribuídos ao produto. Como exemplo, temos a área de transporte, que, independente de atuar, o produto terá sua produção finalizada, mas se relaciona ao produto. Diante do que já foi estudado até o momento, é importante destacar que a classificação de algumas despesas irá depender do tipo de atividade a ser realizado pela empresa. Para determinada atividade, uma despesa pode ser fixa e para outra atividade, essa mesma despesa pode ser considerada como variável. Por isso, o conhecimento do processo do produto é muito importante. No caso de empresas fabris, e do serviço a ser fornecido, no caso da empresa prestadora de serviço. Quando são realizados os orçamentos de venda e de produção que vimos na aula anterior, eles irão apresentar informações de grande importância para o orçamento de despesas gerais, pois, a partir da quantidade de produto desejada e da mão de obra, maquinário
e outros itens, será possível conhecer o comportamento de variação de algumas despesas gerais. Lembrando que os valores orçados devem ser acompanhados constantemente, com o objetivo de confrontar com os valores reais. Passaremos agora ao estudo da aula 7 do caderno de estudos. Iremos aprender sobre o orçamento de caixa. O principal objetivo do orçamento de caixa é dimensionar para um determinado período de tempo se haverá ou não recursos disponíveis para suprir as necessidades de caixa da empresa. Através do nível projetado de caixa, é possível orçar a parte de recursos que deverá ser captada e a melhor destinação dos possíveis excedentes de caixa. Essa é uma parte de grande importância, independente da situação financeira da empresa e principalmente na atual situação financeira das empresas. Se o dinheiro não estiver corretamente aplicado, será antiprodutivo para a empresa, na proporção de tempo em que estiver ocioso, sendo o caso de muitas atividades poderem ser consideradas até mesmo como não compensatórias para a organização. Assim também ocorre com as despesas de nossa vida pessoal. Para que seja possível assumir um compromisso financeiro, é preciso saber antecipadamente de que fonte ou de onde virá os recursos para quitar os compromissos e não correr o risco de entrar no vermelho, ou seja, ter um saldo negativo, necessitando assim de recursos de outras fontes. Pensando nas condições que acabamos de falar, podemos dizer que o orçamento é um instrumento que permite ao administrador financeiro saber antecipadamente se haverá problemas de liquidez ou não, em termos operacionais e não operacionais, considerando os aspectos de rentabilidade da empresa para o período que se deseja analisar. Dessa forma, a empresa irá projetar a necessidade de levantar empréstimos para cobrir déficit de caixa, analisando as fontes internas e externas, o custo financeiro de operação e as condições de quitação dos débitos que deverão ser oferecidas à instituição de crédito. Por outro lado, a instituição que oferece o crédito, ao propor ou negociar as condições de pagamento com uma empresa, certamente irá considerar o volume de recursos que serão comprometidos, além do tempo, do risco, da liquidez e da rentabilidade do investimento, para então oferecer condições de negociação e pagamento à empresa. Não podemos nos esquecer de que o caixa da empresa é um ativo em forma de moeda, ou seja, é como qualquer bem que a empresa possui, mas está na forma monetária, o que se torna mais fácil de ser utilizado e também facilita a transformação dele em outro ativo mais rapidamente. A finalidade do caixa é efetuar o pagamento das obrigações da empresa. Nesse sentido, é que o orçamento de caixa é uma ferramenta extremamente útil à gestão financeira da empresa, porque busca antecipadamente prever a condição que a empresa possui de saldar seus compromissos. Mas a manutenção de recursos em caixa existe por alguns motivos, além de pagar as contas. Vamos apontar agora 3 principais motivos que as empresas possuem para manter saldo positivo em seu caixa. O primeiro motivo para manter recursos financeiros no caixa de uma empresa é para que se tenha a capacidade de efetuar os pagamentos no curso normal das atividades da empresa. Esse é o motivo transação, que visa pagar compromissos como compras, mão de obra, impostos e outros. Já o motivo precaução tem o objetivo de ter os recursos em caixa que podem ser destinados à manutenção de uma reserva de segurança para enfrentar as contingências imprevistas. Dessa forma, quanto mais previsível for o fluxo de caixa da empresa, menor será a necessidade de manutenção de saldo de caixa pelo volume precaução. A capacidade de se obter recursos para atender às saídas de emergência também reduz as necessidades de manutenção de saldos de caixa com a finalidade de precaução. Ou seja,
Se para a empresa existe maior facilidade de obter recursos de forma imediata, por meio de alguma fonte, caso seja necessário, não será preciso ter recurso em caixa pelo volume de precaução. Mas o planejamento correto e a realização de orçamentos cada vez mais próximos da realidade são os meios mais eficazes para não haver necessidade de recursos em caixas por precaução. Um terceiro motivo para manter recursos em caixa é por especulação. Nesse caso, os recursos estão relacionados com a manutenção de caixa para aproveitar as oportunidades de investimento que possam surgir ou até mesmo aproveitar as variações esperadas dos preços de títulos que a empresa deseja comprar. A utilização dos recursos nos momentos oportunos pode ocasionar ganhos para a empresa na administração de seus recursos disponíveis. Dependendo do nível de cada um desses 3 itens que acabamos de falar, as empresas vão manter um volume maior ou menor de recursos em caixa. Se uma empresa, por exemplo, está querendo se precaver de situações desfavoráveis que possam acontecer, como inadimplências, ações judiciais a serem pagas ou outras situações, ela manterá recursos em caixa por precaução. Mas, ao mesmo tempo, se ela identificar que pode, através de compras à vista, obter vantagem junto a fornecedores, então deverá manter recursos para especulação. O orçamento de caixa não indicará apenas o total de empréstimos necessários à manutenção das operações da empresa, como também o período em que deverão ser obtidos. Além disso, ele serve como um ponto de referência em relação ao qual os valores realizados podem ser comparados. Assim como os demais orçamentos que foram estudados até agora, ele também precisa ser acompanhado, porque é uma previsão que no decorrer do tempo é realizado, podendo haver variações do previsto para o real. As defasagens significativas podem indicar que os pequenos programas da empresa não estão ocorrendo segundo o planejado, mostrando que deverão ser tomadas medidas corretivas. De forma alternativa, essas defasagens podem informar que os programas da empresa se tornaram irreais pela ocorrência de acontecimentos imprevistos e incontroláveis. O orçamento não é nada mais do que um plano descrito que se expressa em termos de unidades físicas ou unidades monetárias. A complexidade do processo de orçamento e os seus detalhes de elaboração poderão variar de empresa para empresa, mas na sua essência são semelhantes. As projeções das obtenções e dos desembolsos de caixa poderão ser diários, semanais ou mensais. O relacionamento das entradas e das saídas estimadas para cada dia será conveniente, no caso da empresa necessitar de um rigoroso controle do orçamento de caixa, ou para administradores financeiros que desejam ter uma visão detalhada da tendência dos desembolsos, cujo volume seja suficiente grande para influenciar no nível de caixa dos períodos em que deverão ser devidos. Já as estimativas mensais e trimestrais, por exemplo, em geral, se destinam a um planejamento e um controle menos específico da movimentação financeira da empresa. E, por isso, não há necessidade de detalhamento em período de tempo tão curto. A segurança do orçamento de caixa dependerá principalmente do grau de exatidão do orçamento de vendas. Qualquer erro significativo na projeção do faturamento resultará na correspondente diferença entre as receitas realizadas e as previstas no orçamento, com possibilidade de exigir redução das compras e alteração dos programas de redução. No que se refere às receitas, o item mais representativo costuma ser o das duplicatas a receber. De acordo com os prazos de pagamento normalmente concedidos, o resultado das cobranças realizadas em cada mês geralmente corresponderá a determinado percentual de faturamento médio mensal. Quanto aos pagamentos, as projeções também dependerão muito dos faturamentos orçados.
porque as estimativas dos custos operacionais se baseiam no volume das compras e nos prazos concedidos pelos fornecedores. Ao elaborar o orçamento de caixa, haverá a necessidade de acompanhar de perto as atividades dos responsáveis por departamentos ou áreas, que passarão nas finanças da empresa, como folha de pagamento, propaganda, seguros, impostos e taxas e outras despesas. Tomar conhecimento em tempo de toda despesa eventual, não incluída no orçamento, também é muito importante. Isso porque alguns valores podem ser capazes de afetar a posição de caixa da empresa. É importante dizer que, além de possuir capacidade em caixa para saldar os compromissos assumidos em determinado período, também é necessário que se mantenha um saldo mínimo de caixa. Para este saldo, não existe um valor fixo desejável, já que vários fatores podem influenciar, como, por exemplo, as atividades desenvolvidas pela empresa, o seu porte, os valores a pagar mensais e outras variáveis. O saldo mínimo de caixa é um volume de recursos que a empresa deve disponibilizar para poder saldar seus compromissos e manter uma reserva de segurança de forma a cobrir necessidades de pagamentos imprevistos. Isso ocorre devido à falta de possibilidade de controlar todos os eventos que envolvem a empresa, incluindo os que são influenciados pelo ambiente externo. A manutenção do volume de recursos financeiros no saldo mínimo de caixa se deve também à falta de sincronia entre pagamentos e recebimentos. Ao se estimar o volume ideal de recursos que devem ser destinados ao saldo mínimo de caixa, deve-se atentar para o fato de que a determinação de saldos mínimos efetuada de maneira equivocada pode manter um volume desnecessário de recursos sem movimento em caixa, perdendo-se oportunidades de investimento de curto prazo, ou até mesmo, se os recursos financeiros estiverem escassos na empresa, poderá gerar um déficit de caixa e até o pagamento de despesas adicionais, como a de juros sobre empréstimos, que podem ser indispensáveis para cobrir necessidades de recursos emergentes. Para realizar o orçamento de caixa, portanto, é preciso projetar todas as possíveis entradas de recursos, assim como as saídas, dentro do período exato que elas estão planejadas para acontecer. Isso para garantir que existirá recursos suficientes para quitar todas as despesas e conhecer a capacidade de geração de recursos excedentes, ou até mesmo saber se existe a necessidade de recursos de terceiros por algum período de tempo. Temos, então, alguns itens que vale a pena ser citados, porque sempre estarão em orçamento de caixa, quer seja nas grandes empresas ou no orçamento daquelas que iniciam suas atividades. Podemos visualizar aqui um exemplo de orçamento de caixa de um período de 4 meses. Nesse orçamento, foram demonstradas as informações de previsão de vendas com os recebimentos à vista e a prazo e o total desses recebimentos dentro de cada mês. Além das entradas previstas, temos também os desembolsos ou saídas previstas, que correspondem ao pagamento de compras efetuadas pela empresa, tanto aquelas que serão pagas à vista e as que serão pagas a prazo, além de pagamentos diversos, como salários, comissões, impostos, juros e outras despesas que também apresentam o seu total. O saldo final de cada mês deve ser calculado a partir do total de entradas menos o total das saídas, sendo que o saldo final de um mês sempre será o inicial do mês seguinte. Uma informação importante que não poderia deixar de ser falada nessa aula é sobre a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. O método de regime de caixa tem como característica principal levar em conta as receitas e gastos na data do seu recebimento ou do seu pagamento, não considerando o movimento no qual elas foram efetivamente realizadas. É através dele que se analisa o fluxo de caixa. Em linhas gerais, ele funciona da seguinte maneira:
Se o empreendimento paga um gasto em parcelas, ele será computado apenas no momento em que cada uma delas for realmente paga, a cada mês. O mesmo vale para o recebimento em parcelas. As receitas só serão consideradas quando forem efetivamente recebidas, independente do momento em que a venda for concretizada. É mais ou menos assim que funciona uma conta bancária, por exemplo. Esse regime traz uma boa vantagem se pensarmos em termos de liquidez, pois só considera o dinheiro que a empresa realmente possui em caixa. Isso é importante para manter a capacidade de honrar os compromissos e reduz as chances de projeções erradas. Embora o regime de caixa seja mais fácil de se implementar, o regime de competência também é muito utilizado e possui boas vantagens, principalmente quando o empreendimento atinge um tamanho considerável e precisa gerar relatórios constantes da área financeira para parceiros, credores ou acionistas. Essa estratégia pode ser muito positiva. A contabilidade feita através do regime de competência representa de forma mais fiel a situação financeira da empresa, porque os gastos são considerados quando forem gerados e não quando forem pagos. O DRE, demonstrativo de resultados do exercício, um dos relatórios de gestão mais importantes, é confeccionado exatamente pelo regime de competência. Através dele, é possível saber se houve lucro ou prejuízo em determinado período de tempo. O método de regime de competência considera os gastos no período de realização, não considerando nesse momento o recebimento efetivo de receitas ou pagamentos. Independente de parcelar em 10 vezes, por exemplo, o lançamento é do valor total no momento em que o evento aconteceu. A contabilidade define como regime de competência aquele no qual o registro ocorre na data do fato gerador. Vamos ver um exemplo de lançamento. Nesse exemplo, vamos dizer que foram gastos R$ 200 com energia elétrica no mês de janeiro, sendo que o pagamento dessa despesa só será feito em fevereiro. Pelo regime de caixa, a despesa será registrada no momento em que foi realizado o pagamento, ou seja, no mês de fevereiro. Já no regime de competência, o registro da despesa é feito no momento em que ela ocorreu, independente de ter sido retirada do caixa naquele momento ou não. Nesse caso, o evento da despesa ocorreu em janeiro. Atualmente, temos à nossa disposição muitos programas de computador capazes de fazer relatórios de fluxo de caixa, mas o mais utilizado é a planilha de cálculo do Excel, que pode realizar essa tarefa de forma satisfatória. É interessante que vocês estudem um pouco sobre a utilização de planilhas de cálculo para que conheçam como elas podem ser grandes aliadas na organização financeira das empresas e até mesmo de suas finanças pessoais. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que estejam acompanhando o nosso conteúdo de forma proveitosa. Não se esqueçam de revisar o conteúdo visto até agora e se preparem para a participação em nossos fóruns. Na próxima aula, estudaremos sobre a projeção das demonstrações contábeis e sobre o controle orçamentário. Bons estudos e até a próxima aula!